Boa tarde. Está a subir a violência nas escolas da região. Quem o diz é a presidente da UMAR Madeira, ao revelar que há cada vez mais casos de bullying, tensões entre alunos de diferentes nacionalidades e comportamentos influenciados pelas redes sociais e discursos extremistas. Joana Martins sublinha ainda o aumento de atitudes misóginas entre rapazes e a romantização da violência nos estabelecimentos de ensino na Madeira. Nós temos tido, infelizmente, alguns conhecimentos nas turmas, não só de crianças que assistem e sofrem violência doméstica em casa, mas também o aumento da violência escolar, bullying. E isto acaba por ser, porque a violência, nós não podemos isolar a violência só, estamos a falar só de violência doméstica, não, é multifatorial. A questão também do aumento do número de crianças de várias nacionalidades nas escolas também aumenta a tensão. A questão das redes sociais, dos influencers, dos extremismos, isto leva depois a um desencadear de maior violência. E depois temos também o aumento dos pensamentos, principalmente nos rapazes, misóginos, ou seja, tratar as mulheres como inferiores e também a romantização de algumas situações de violência. Por isso é que estamos agora a passar nas escolas da região um inquérito sobre a violência, o Estudo Nacional da Violência no Namoro, que a UMAR está a desenvolver em todos os distritos do país e os resultados são apresentados no Dia dos Namorados, no dia 14 de fevereiro. Palavras da presidente da UMAR Madeira durante uma concentração pública realizada nesta manhã no Largo do Chafariz, na cidade do Funchal, para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, momento que serviu para alertar para um problema estrutural no combate à violência doméstica. São as mulheres que continuam, na maioria dos casos, a ser afastadas de casa quando denunciam os agressores. A esse propósito, recordou um caso mediático recente na região, onde o afastamento foi aplicado, mas apenas após grande exposição pública. As mulheres normalmente são afastadas de casa quando denunciam. A maior parte das mulheres são afastadas e nós achamos que devia ser cada vez mais colocada em prática a medida do afastamento dos agressores. Sabemos aquele caso mediático que tivemos aqui há meses na Madeira, que houve esse afastamento, mas nós achamos que contribui muito para esse afastamento a grande visibilidade que foi dada e a grande exposição das vítimas, o que é extremamente grave também, porque estamos a falar ali de uma criança que ficou extremamente exposta nas redes sociais. Logo, achamos que é preciso mudar por si só o sistema e não fazer as coisas como exceção à regra. E cada vez mais essa prisão preventiva, o afastamento dos agressores devia ser posto em prática. Porque uma das coisas que nós achamos que é um entrave à denúncia é mesmo este medo das mulheres, que sabem que ao denunciarem, ao pedirem ajuda, provavelmente vão ter que sair de casa, vão ter que levar as crianças atrás, vão ter que ir para casa a abrigo. E isso é um bloqueio, não é? Porque as mulheres acabam por ser duplamente vítimas da violência doméstica e vítimas da violência de ter que deixar tudo para trás e mudar de vida, porque estão a fugir do agressor. Ao todo, 24 mulheres foram assassinadas até 15 de novembro este ano em Portugal. A autonomia regional apenas foi possível de conquistar com o 25 de novembro. A mensagem foi transmitida hoje na Assembleia Legislativa da Madeira pela Presidente do Parlamento, Rubina Leal. Sem a afirmação das instituições nacionais e sem a clarificação do projeto democrático, dificilmente teríamos avançado para um modelo autonómico robusto, capaz de responder às especificidades das nossas regiões e ao legítimo anseio das populações insulares por autogoverno. O 25 de novembro foi, portanto, uma condição essencial para o aprofundamento da autonomia da Madeira, permitindo que esta Assembleia Legislativa pudesse assumir, ao longo das décadas, o papel que hoje aqui desempenha. Durante a sessão solene comemorativa do dia 25 de novembro de 75, Rubina Leal alertou ainda para o atual perigo dos extremismos. Assinalar esta data, nos dias de hoje, refletir sobre o valor do sistema democrático de uma época em que um pouco por todo o mundo se multiplicam as tentações autoritárias, discursos extremados e fenómenos de erosão das instituições. É reafirmar que a democracia não é apenas um regime político, é um compromisso permanente com a participação cívica, com a transparência e com o respeito pelos direitos, liberdades e garantias. Uma democracia saudável exige cidadãos informados
exige escrutínio e exige, acima de tudo, responsabilidade por parte de quem exerce funções públicas. A mesma lógica apresentou o líder parlamentar do PSD. Jaime Filipe Ramos alertou para o perigo da desinformação por parte de alguns partidos, numa clara alusão ao Chega. Atacam a democracia apelando a uma outra democracia que tal não existe. Não há democracia seletiva que apenas serve à vontade de alguns. Isso não é democracia, mesmo que as redes sociais ajudem a desvirtuar e a condicionar a verdade. Quero recordar a esta casa que o TikTok não substitui o Parlamento. Nem o Instagram ou a rede X pode substituir um governo. Existem muito verdades falsas. Depois o contraditório é manipulado. Essa informação é condicionada e apenas serve para promover o democrata virtual e manipulador. Mas não foi só a extrema-direita que mereceu reparos do líder de bancada do PSD Madeira. Jaime Filipe Ramos também não esqueceu a esquerda. Passados 50 anos, ainda incomoda muito à esquerda e às vezes até não só à esquerda radical, o que revela a verdadeira ambição da esquerda, que à data não era a democracia, mas sim de trocar as ditaduras. A prova desse incómodo é o boicote sucessivo da esquerda radical às comemorações do 25 de novembro. A esquerda nunca conseguiu aceitar o 25 de novembro. Sempre foi intolerante esta data. Mesmo passados 50 anos, ainda não aceitam a derrota e revelam uma total intolerância. A esquerda quer sempre impor o seu modelo e a sua verdade. Não há mais verdade. E convive muito mal com a vontade das maiorias. Maioria que foi precisamente um dos assuntos abordados no discurso de Mariuszki Spínola. A deputada do Juntos pelo Povo, o maior partido da oposição, admite que a mudança estará muito próxima de acontecer. A mudança do paradigma político na região, ainda que se mantenha o mesmo partido no poder, é representativo da mudança pelos quais a nossa sociedade vem passando. Um poder político que tem revelado fragilidades em maioria absoluta de outrora, governando desde 2019 com recurso a acordos e parcerias políticas para se manter no poder. Um sinal evidente de que a mudança, à sua própria velocidade, está a acontecer. O fascínio por discursos propagandistas e refinados das conversas típicas do café, a fragilidade económica, financeira e social, que por seu lado influenciam também alguns extremismos, são fortes indicadores de que não podemos assumir a democracia como algo garantido. Importa perceber que a sua moderação e construção devem ser diárias. Que a liberdade por que tanto lutamos exige cuidado, exige coragem, exige responsabilidade. A democracia tem que ser defendida de forma permanente e constante e não apenas em momentos de fragilidade. O JPP, que foi o único partido em que o líder parlamentar não discursou. Do lado do Partido Socialista, Paulo Cafofo não esqueceu a história. A democracia que conquistamos em 1974 não foi apenas uma mudança política. Foi a libertação de um país inteiro depois de décadas de medo, censura, corrupção e pobreza. Com falhas e imperfeições, sim, mas ainda assim o melhor que Portugal alguma vez alcançou. Por isso é inadmissível ouvir quem, da extrema-direita, ameaça este legado ao dizer que seriam precisos 3 Salazares, banalizando a ditadura e atacando os pilares da liberdade. Ainda mais grave é que esse discurso venha de um líder que passa a vida a denegrir o sistema democrático, mas que não hesita em se candidatar a todos os cargos possíveis dentro desse mesmo sistema. Esta contradição não é inocente. É uma estratégia para minar a confiança pública e abrir caminho ao retrocesso. Não permitiremos que Portugal volte a ser governado pelo medo, nem por nenhum simulacro do salazarismo. Críticas dirigidas ao Chega, às quais Miguel Castro respondeu com citações do padre António Vieira e de Fernando Pessoa. Há momentos na história em que as nações se olham ao espelho e percebem que deixaram de ser aquilo que foram chamadas a ser.
Portugal vive um destes momentos. Desde o padre António Vieira a Fernando Pessoa, repete-se a mesma frase. Falta cumprir-se Portugal. Um Estado que retoma o seu propósito, instituições que recuperem a sua honra e um povo que reassuma a sua dignidade. A nova República, seja qual for o seu nome, só poderá erigir-se sobre os mesmos pilares que sempre sustentaram Portugal. A fé nos seus valores, a liberdade nos seus cidadãos e a soberania na sua vontade. Nenhuma pátria sobrevive quando abdica do que a torna única. Por isso, o desafio do nosso tempo é este, o mesmo de sempre: cumprir Portugal. Miguel Castro, que falou em nome do Chega. Já do lado do CDS, Sara Madalena lembrou que o mais importante nesta data não é distribuir flores ou medalhas. Que estes 50 anos do 25 de novembro, da democracia, do abrir caminho a uma Constituição que, embora de cariz ainda marcadamente socialista e, por isso, necessitada de uma revisão profunda, sejam marcar, sobretudo, não de apenas comemorações, flores e medalhas, mas de lembrança dos que caíram às mãos de um regime caduco. Lembremo-nos que se este regime, se esta República, se esta região autónoma não atentar nos seus, mais cedo que 1 de dezembro, que todos aceitam como feriado, mas que nem sabem porquê, estará o 25 de abril, mas sobretudo o 25 de novembro, condenado a ser apenas mais uma data no calendário. Que assim não seja. Por fim, o deputado único da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, disse que o Atlântico não pode continuar a ser uma barreira 50 anos depois do 25 de novembro. Tudo o que no continente é difícil, na Madeira torna-se ainda mais. 50 anos depois, o Atlântico não pode continuar a ser uma barreira à liberdade. Não pode ser barreira à mobilidade, à saúde, à educação, ao investimento. Não pode ser barreira ao futuro. Este é o verdadeiro legado do 25 de novembro. E se o Estado tem falhado, então cabe-nos a nós, representantes eleitos do povo, corrigir essas falhas. A sessão solene comemorativa do dia 25 de novembro de 1975, que foi assinalada hoje na Assembleia Legislativa da Madeira. O acesso aos locais de maior interesse turístico só vai ser possível através de marcação prévia a partir de janeiro. Será também obrigatório reservar um slot horário para visitar os percursos, uma forma de controlar o fluxo de visitantes, conforme anunciou ontem Eduardo Jesus. Como é que nós resolvemos esta necessidade da distribuição? Criando slots. E os slots são criados ao longo do dia. As pessoas, a partir do dia 1 de janeiro, têm a obrigação de se dirigir à plataforma do Simplifica, escolher a hora em que vão visitar aquele percurso, e cada slot desses tem um limite de carga, tem um limite de pessoas. Quando está ocupado, só tem a hipótese de passar para outro slot, tem que escolher ao posterior ou anterior à sua primeira escolha. A gestão dos slots será feita através da plataforma Simplifica, onde cada horário terá um limite de visitantes. Quanto à forma como os turistas vão conhecer estas regras, o secretário do Turismo garante que a comunicação será feita de diversas formas. Primeiro, através dos operadores turísticos. Os operadores turísticos que estão organizados e que promovem os seus autocarros ou carrinhas para levar os clientes a um determinado espaço, já sabem e hoje já têm essa obrigação de ir ao Simplifica, confirmar o número de entradas e dar sequência. Vão ter a novidade de ter que escolher o slot. Os residentes também já têm essa orientação a partir de 1 de janeiro para o fazer. E os que são individuais, que chegam cá individualmente, nós estamos neste momento a reforçar a comunicação nos pontos de entrada e também o IFCN vai dispor de uma aplicação para o efeito e de uma reformulação do seu site. E depois, repara, os individuais que aqui chegam, regra geral, alugam um carro no aeroporto ou numa outra renta-car que não está no aeroporto e circulam pela região. Essas entidades que alugam os carros também são veículos primordiais para a divulgação dessas regras. O governante explicou que a medida válida para operadores turísticos e para individuais surge para gerir a concentração de pessoas ao longo do dia, mesmo que a carga diária máxima nunca tenha sido ultrapassada. Nós não temos nenhum sítio na Madeira onde num dia se tenha excedido a carga. Ou seja, onde é que está o problema da carga? Está na distribuição durante o dia.
Se nós olharmos só o dia e não pensarmos que o dia tem determinadas horas, desde o nascer do sol ao pôr do sol, para fruir o espaço natural, concluímos que não há problema nenhum. Não, mas nós temos um problema. É porque a concentração dá-se em poucas horas. E era aquilo que eu dizia sempre desde o princípio, que o nosso problema é ter muita gente no mesmo sítio à mesma hora. E depois o outro problema, que era muito badalado, tem a ver com o trânsito e tem a ver com a forma como se largam os carros nas estradas e etc., que depois da intervenção da PSP isso veio a ser ultrapassado nos sítios de maior constrangimento. A visita aos percursos turísticos na Madeira, que apenas poderá ser feita com reserva. Miguel Moita deverá ser anunciado nas próximas horas como novo treinador do Marítimo, técnico de 42 anos. Antigo adjunto do madeirense Leonardo Jardim, está sem clube por opção, precisamente porque quer iniciar agora a sua carreira como treinador principal. Passou 16 anos ao lado de Leonardo Jardim, acompanhando-o em clubes como o Desportivo de Chaves, Beira-Mar, Sporting de Braga, Sporting, Olympiacos e Mónaco, conta ainda com experiência no Médio Oriente. Trata-se, por isso, de um nome com forte experiência internacional e que chega à Madeira para assumir o comando técnico dos verde-rubros após a saída inesperada de Vítor Matos para o Swansea. Orlando Vieira, jornalista de desporto do Diário de Notícias da Madeira, fala numa escolha surpreendente. É um nome surpreendente, tendo em conta que é desconhecido. O presidente do Marítimo, o Carlos André Gomes, tinha dito, e essa na linha da continuidade da escolha quando foi do Vítor Matos. Portanto, não tem experiência, mas também temos que perceber que o Vítor Matos também não tinha tido experiência enquanto treinador principal, e foi o que foi. Os resultados foram positivos, conseguiu colocar a equipa no primeiro lugar da segunda liga. Portanto, Miguel Moita tem um trabalho, entre aspas, facilitado, porque encontra a equipa na moto de cima. Portanto, o principal objetivo dele, naturalmente, vai ser dar continuidade, e é importante, acima de tudo, a primeira experiência enquanto treinador principal, manter o que está bem feito. No fundo, o Miguel Moita, a primeira função dele, neste caso, é não estragar o que está feito e não inventar, como se costuma dizer. O comentador que destaca como positiva a ligação a Leonardo Jardim. Coisa que certamente que ele tem é muita experiência. Trabalhar com o Leonardo Jardim, já treinou quase os quatro continentes, andar tantos clubes e ao mais alto nível, de certeza que ele adquiriu experiência perante um dos melhores treinadores portugueses. Portanto, não tenho dúvidas que ele vai trazer a sua experiência para o Marítimo. Dos contactos que teve com o Leonardo Jardim, como eu referi, um treinador muito experiente, está a fazer atualmente um brilhante trabalho no Cruzeiro Belo Horizonte, mas, portanto, pela toda a experiência que ele teve, pelo passado que teve, o trabalhar com o Leonardo Jardim, naturalmente vai ser uma mais-valia, acredito eu, embora tenhamos de ter atenção que esta é a primeira experiência enquanto treinador principal, mas em termos de conhecimentos que eu fui adquirindo, foram 16 anos de trabalhar com o Leonardo Jardim, naturalmente vai ser muito importante para esta fase, a primeira fase dele da carreira enquanto treinador principal. Primeira fase da carreira enquanto treinador principal, e por isso Orlando Vieira alerta que será inevitável não comparar o trabalho de Vítor Matos com aquele que será o trabalho de Miguel Moita. Vai ser inevitável haver as comparações, porque toda a gente está à espera que vai ser o Vítor Matos 2. As coisas no início podem até não acontecer bem, pode até acontecer, mas o importante é que quando as coisas não correrem bem, por todas as equipas, todos os treinadores têm fases menos positivas. E, portanto, é natural, vai haver a cobrança, inevitável vai haver a comparação entre Vítor Matos e Miguel Moita. Os maritimistas já estão habituados esta época aos bons resultados. A equipa está no primeiro lugar, embora provisoriamente, mas a verdade é que o Miguel Moita recebe a equipa no primeiro lugar. E é natural que a expectativa até para o próximo jogo já vão perceber se é inevitável a comparação, se vai ser melhor, se é pior. Mas o importante nisto, acima de tudo, é dar confiança da parte da direção, proteger o treinador, porque perceber que ele é a primeira experiência que tem enquanto treinador principal, protegê-lo quando os momentos não forem bons, porque quando os resultados aparecem, toda a gente aplaude, é só sorriso, está tudo num paraíso. O importante, e aí a confiança tem que vir da direção, tal como aconteceu com o Vítor Matos, dar plena confiança, dar o treinador sentir-se protegido pela direção quando eventualmente os resultados não acontecerem, não forem de acordo com o pretendido para a direção do Marítimo. Difícil será uma ida ao mercado de janeiro. Todos os treinadores têm as suas ideias, mas o treinador também, acredito, deve saber a realidade do Marítimo. Apesar de terem €1 milhão entrado
fresquinhos nos cofres do Marítimo, é preciso perceber a realidade económica e financeira do Marítimo não é positiva. E não sei até que ponto se haverá disponibilidade, acredito, aliás, muito dificilmente o Marítimo vai entrar no mercado, pode haver 1 ou 2 entradas no máximo, mas para isso acontecer terá que haver alguns reajustes em termos de saídas. E agora, com o novo treinador, não quer dizer que os jogadores que eventualmente tivessem para sair, com este treinador vão sair na mesma. Portanto, é uma fase, ele até tem cerca de 2 meses para 1 mês e meio para até o mercado de janeiro, para perceber até que ponto se é necessário haver reajustamentos, mas mesmo se haverá reajustamentos é preciso saber se o Marítimo tem condições financeiras para ter os jogadores, os alvos que o treinador pretende. E eu acho que nesta fase mais importante do que trazer novos jogadores é trabalhar os que existem, o grupo que está, portanto, porque há muita matéria-prima boa para o treinador trabalhar. A oficialização de Miguel Moita como novo treinador do Marítimo deverá surgir nas próximas horas. Ainda não foi capturado o homem que furtou ontem à noite quase 8 mil euros da Junta de Freguesia do Arco da Calheta. Ainda assim, a Polícia Judiciária já está no terreno a investigar o assalto à mão armada. A intervenção da PJ segue-se à atuação inicial da PSP, que foi a primeira força policial a ser chamada ao local. A confirmação é do presidente da Junta de Freguesia em declarações ao jornalista Vítor Hugo. Sim, a Polícia Judiciária está no terreno, está investigando. Vamos ver o que é que a seguir vai dar. Ontem foram detidos pelo menos uns suspeitos. Não eram estas pessoas? Não eram. Infelizmente os rapazes foram suspeitos, mas não eram eles, não tiveram nada a ver com o caso. Quanto é que levaram aqui Segundo o que a funcionária me disse, deve ser à beira de 8 mil euros. Era normal ter este dinheiro aqui sempre em caixa? Sinceramente também não sei bem. Era dinheiro dos serviços de CTT? Portanto, era dinheiro do CTT, tinha dinheiro dos atestados que a junta passa e era mais ou menos isso. Como é que está a funcionária? Neste momento está razoável, mas apanhou um grande susto e estava muito mal. O assaltante apareceu com uma faca? Isso, com a faca, pelas costas dele. Ela estava ali perto da porta do banho e senti qualquer coisa nas costas e era o assaltante com a faca. O assaltante que continua assim por localizar. A PJ assumiu agora a investigação, recolhendo indícios e testemunhos para tentar apurar a identidade do autor e reconstruir a sequência dos acontecimentos.